Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Passando aqui para te fazer mais uma super live, né? E hoje a minha convidada é a Isis Ribeiro, né? Uma mentora financeira e que ela vai falar hoje. O nosso tema é Conquistando a Liberdade Financeira na Advocacia. E ela vai falar muito sobre a organização financeira, sobre investimento, coisas importantes, né, para que o advogado, né, quem está no início da carreira, né, que precisa, né, ter uma ideia do que vai fazer durante aí a sua carreira, ele precisa estar antenado, né, além de outras coisas também na sua parte financeira, na sua organização financeira. Então, a doutora Isis vai falar aqui um pouco sobre como conquistar a liberdade financeira. Deixa eu fixar aqui o tema para a gente iniciar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, como todos sabem, o Empreender Advocacia é um projeto que a gente ainda está, né, no começo, mas que tem o intuito de ajudar colegas advogados para quem está iniciando uma carreira na advocacia e está meio perdido, ainda não tem uma direção. A gente tem esse objetivo de tentar organizar, né, dar um sentido aí para quem está começando na advocacia. E de toda forma a gente vai tentar trazer aqui sempre muito conteúdo que possa agregar valor para os nossos colegas advogados, né, para que ele consiga ter uma direção dentro da sua advocacia. E a gente vai falar sobre vários temas, não só sobre a questão técnica, também como sobre outras questões que estão ligadas ao ambiente da advocacia. Eu acho que a advocacia, ela hoje, a advocacia é um negócio que deve ser tratado como se fosse uma empresa e a organização é super importante também, além da parte técnica. Nós temos alguns canais que podem ajudar também, que é o nosso site, o empreenderadvocacia.com.br. Lá nós temos vários cursos que tratam de marketing jurídico, empreendedorismo jurídico, prática da advocacia. Vai ter muito conteúdo dentro do site, né, que pode te ajudar. Lá você pode baixar também os nossos e-books, né? Nós temos alguns e-books lá disponíveis. Inclusive, nós temos um e-book que fala sobre Google Ads para o advogado, para que ele possa fazer, né, entre aspas, publicidade dentro do Google e conseguir aí mais clientes na advocacia usando o Google Ads. Então, visita lá o nosso site, acompanha os nossos conteúdos. Temos o nosso também canal do YouTube, que já está chegando aí a 1.000 seguidores. E lá a gente tenta trazer, de alguma forma também, muito conteúdo que pode ajudar o advogado, né, nesse início da carreira e que vai ser muito importante para ele poder aproveitar, né? Eu costumo sempre dizer que no início da minha carreira na advocacia, eu acabei sendo muito ajudado por algumas pessoas. E eu, de alguma forma, quero retribuir isso, né, trazendo o máximo de conteúdo possível nas medidas da possibilidade também. Compartilhar conteúdo com vocês, para mim, vai ser de suma importância, tá? Bom, pessoal, quem tá acompanhando a live aí, só me comenta aqui
Se está conseguindo me ouvir direito, se está com algum problema, se não tem, se o áudio tá bom, se tá alguma interferência, só comenta aí, deixa aí o comentário, né, se está conseguindo me ouvir. Eu vou tentar colocar aqui a Isis Ribeiro, que é para a gente dar início à nossa live, e pode ter certeza, ela vai agregar muito para vocês, perfeito? Deixa eu chamar ela aqui. Vamos ver se ela está entrando. Oi, Isis, tudo Oi, bem? Tudo bem tudo contigo? bem? Tudo bem. Eu já começo a live cheia de responsabilidades, né? Com Então, certeza. É. ela vai agregar muito. Eu já começo, meu Ah, Deus do vai. céu. Não, eu tenho certeza que vai agregar muito aqui ao nosso público aqui no Instagram. E Legal. não é à toa que eu lhe convidei para estar aqui, porque eu sei que tem muita coisa que você tem a nos passar aqui que vai agregar demais para todo mundo aqui, tá? Legal, legal. Antes de propriamente a gente iniciar a nossa live, eu queria te agradecer primeiro, né, por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é bem disputado esse tempo, e estar aqui com a gente para poder compartilhar um pouco, né, de conhecimento, um pouco de informação, para que a gente possa estar ajudando outras pessoas. Né? Que eu costumo dizer, eu acho que na vida, se a gente puder impactar, nem que seja uma pessoa, né, já vai ter valido a pena todo o esforço que a gente faz para poder trazer alguma informação. E isso nos traz também satisfação pessoal. Pelo menos para mim, isso é muito latente. Eu tenho tido muita satisfação pessoal em poder tá ajudando de alguma forma, o mínimo que seja, mas eu me sinto muito agradecido, né? Sinto muita gratidão por poder trazer isso. E para mim é uma honra ter você aqui, e é um exemplo para mim. Você é uma caricatura da mulher moderna de hoje, né? Da Ai, mulher. tia, adorei isso. Então, assim, eu acho que Oi, Alvinho. muito, muito, muito justo você estar aqui e representando a mulherada, né? E eu só tenho a lhe agradecer por estar aqui. Vou fazer uma breve apresentação sobre a Isis, né? Pá, E aí depois eu vou deixar ela falar com vocês para a gente dar início à live. Bom, a Isis Ribeiro, ela é mentora financeira, ela é empreendedora, né? Tem aí uma loja, futura advogada, futura companheira de profissão, proprietária da deixa eu DAS. ter médico. Acabei de fazer uma prova de constitucional. Pronto, meia advogada já. Proprietária da DAS Consultoria, né, uma empresa da qual ela presta consultoria financeira e empresarial. Né, é um exemplo da mulher moderna de hoje, que é antenada, que é ligada aí nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que tomar como exemplo esse tipo de pessoas, tá, Isis? Seja bem-vinda, fique à vontade para conversar com o nosso povo. E vou colocar mais uma característica aí, serva de Deus, que para mim é o mais Amém, importante. amém, amém. Eu que te agradeço, você falou uma coisa muito interessante, Gama, de levar, de ter uma missão, de entregar algo. E eu tenho certeza que é bem parecido com o que a gente vai falar aqui. De entregar algo. Gente, a gente adora corações, tá? Entregue os corações deles pra gente. Se o conteúdo for bom, entregue corações. Mas a missão da minha empresa, por exemplo, é levar conhecimento, é levar essa ideia de as pessoas precisam aprender. Elas precisam entender que elas podem mais. Que foi bem isso que você falou, uma missão de compartilhar, uma missão de fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam se contentar com pouco, sabe? E elas podem mais. Eu vi a sua live e a do Anderson na sexta-feira passada. Caramba, foi muito top. Porque vocês falaram justamente
de algo que vai contra o que a maioria das pessoas hoje lidam, que é abrir a mente, que é desenvolver, que é entender. E as finanças, ela tem tudo isso, tá? Quem me acompanha, que eu vi que já entraram as minhas lindas seguidoras, meninas, sejam bem-vindas, vocês são minhas queridas. Finanças não tem... E aí eu quero começar a live com isso, e eu vou falar... Eu cresci, Gama, dizendo que eu não ia ser funcionária de ninguém. E nada contra, tá, gente? Tudo bem. Só que eu cresci dizendo, eu nunca vou ser funcionária de ninguém. Eu, com 22 anos, eu já era CNPJ. E daí, não parei mais. Eu sempre empreendi. Só que eu sempre fui muito boa de vendas. Eu costumo dizer que eu vendo avião pegando fogo. E vendo mesmo. Só que eu entendi nesse processo, tipo, eu tinha uma empresa que eu vendia muito, muito e não tinha dinheiro. E eu ficava encucada com aquilo. Caramba, eu vendi bacana, eu vendi bastante, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu fui entender, fui estudar gestão empresarial, fui para o Sebrae, fiz Empretec, fui para um curso fora de Belém e eu entendi que o meu problema não era só vender, era entender de finanças. E eu fiquei tão impactada com finanças e eu odiava finanças. Sempre fui muito ruim de matemática, sempre fui muito ruim de finanças. E eu comecei a estudar finanças. Comecei a estudar. E eu entendi que tem empresa que quanto mais vende, mais puxa a empresa para baixo. Que é o caso da minha. Uhum. E aí a gente vai falar muito do advogado, né? E aí eu quero que quem estiver na live, quem assistir essa live depois, abra a sua cabeça, tá? Justamente para entender que finanças não tem nada a ver com grana, tem a ver com comportamento. Então, trazendo para a live de vocês da sexta-feira passada, né? Grana, finanças, é totalmente linkado a comportamento. Não tem nada a ver com grana, é o comportamento. E muito claro de ser comportamento, quer ver uma coisa? Tem gente que ganha salário mínimo e tem casa própria. E tem gente que ganha 15, 20, 50 mil e vive apertado. E vive angustiado, né? Vive num processo ruim. Então, eu comecei a olhar a vida financeira, comecei a rodar o Brasil, eu comecei a prestar serviço para uma empresa de consultoria e eu rodei o Brasil todo. Gente, eu digo com muita tranquilidade, eu estive em mais de 1000 empresas no Brasil, mais de 1000 empresas tranquilamente em 5 anos de trabalho. Eu passava 1 mês em cada cidade, 2 meses, e eu rodava muito, justamente trabalhando com a gestão. E eu voltei para Belém, justamente para estudar direito, para parar e realizar meu sonho, que era o meu sonho desde criança, fazer direito. Meu pai me chamava de advogada dos pobres. Essa menina vai ser advogada, só quer defender gente que... E eu, hoje eu vou para o 7º semestre, no final do mês já está acabando, mesmo com todo esse processo, a faculdade não parou. E eu já fui pro 7º e, gente, foi rápido, né, Gama? Rápido. Caramba! Rápido. Parece assim que foi ontem que eu entrei na faculdade. E eu já vou pro 7º. Mas, enfim, eu amo gestão, eu amo a parte financeira, amo vendas, amo marketing digital. Eu vi você falar até eu anotei aqui, do Google Ads. E se o advogado soubesse o que é o Facebook Ads e que é o Google Ads, não tinha mais advogado pobre. Não, era verdade. Todo mundo ganhando dinheiro. Verdade. Era todo mundo ganhando dinheiro. E a gente pode fazer depois uma live só disso para ensinar a galera a impulsionar o que é tráfego, enfim, mas isso é uma outra live. Não, inclusive, vou pegar o gancho que você tá usando. A gente tem lá no site um e-book que fala sobre Google Ads exclusivo para advogado. Tá? Então, você falar. Então, quem quiser saber um pouco mais do nosso site, que está aqui no perfil,
pode chegar lá e que consegue baixar. É gratuito, tá? Pode ir lá baixar. Pode continuar, Gente, né? baixem porque é uma ferramenta complexa, é igual, eu costumo dizer que é igual direito, tá? Tem que ter muita paciência para estudar, mas depois que estuda, vale a pena. Depois que Vale a aprende, pena. principalmente por causa do resultado que ele traz. Verdade, é fantástico, fantástico mesmo. E eu vim para finanças, né? E hoje eu amo fazer finanças. Eu acredito muito que quando eu entro numa empresa, Gama, eu entro para primeiro olhar o financeiro para depois olhar as vendas, porque eu não acredito que uma empresa ela consiga impulsionar mais as vendas dela se antes ela não olhar o financeiro. Porque talvez, muitas das vezes, o problema realmente esteja dentro do financeiro. A dor dela seja financeira. E trazendo para o advogado, aqui eu coloquei algumas coisas que eu gostaria muito de falar, e eu quero começar a falar para o advogado que ele é uma empresa. Você falou isso no começo da live. Sim. Você, como advogado, seja tendo um escritório, seja ainda não tendo um escritório, você é uma empresa. Você tem que se olhar como uma empresa. Você é uma marca. E aí é uma coisa muito interessante, tá, da advocacia. O advogado, como mentor financeiro, como médico, o prestador de serviço em si, né, Gama? Ele é uma marca. Escute isso que a gente está falando. Você é uma marca. E como você está se posicionando e como você está posicionando essa marca. E isso é muito interessante. Porque como você se coloca no mercado é como o cliente te vê. Aí você pode dizer assim, Isis, mas eu ainda não sei me posicionar. Toda vez que eu penso em fazer alguma coisa, que eu estou em dúvida, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou olhar o que os outros mentores financeiros... Isso é uma dica, tá, gente? O que os outros mentores financeiros estão fazendo, o que eles estão falando, como está sendo o post deles, até o post é uma dica. Eu vejo os advogados não se preocuparem com isso, tá? Eu vejo muita gente fazer o que todo mundo faz e coloca coisa de qualquer jeito. Coloca post de qualquer jeito, coloca... não tem nada a ver misturar o pessoal com o profissional, não tem nada a ver, pode, mas dependendo de como você coloca esse pessoal com o profissional. Porque, como eu falei, você é sua marca. E o advogado, ele é uma pessoa, só que ele é uma empresa. Ele é tudo junto. Sabe quando casa que o padre fala assim, o pastor fala assim, agora vocês serão uma só carne? É verdade. É verdade. Aí a gente olha assim pro marido ou pra esposa, caramba. É assim um advogado. Ele é o Marcos Gama, ele é a Isis, futura advogada, mas ele vai ser uma marca, ele vai ser uma empresa. E aí o advogado ele precisa olhar para isso com muita atenção. Porque se ele lida com a empresa dele sem olhar a gestão como um todo, gestão operacional, gestão financeira, gestão de marketing digital, que hoje tudo é marketing digital. Se você ainda não acredita que o marketing digital é o presente, não é o futuro, ela já está acontecendo literalmente. Literalmente. Principalmente agora, depois de pandemia, a pandemia veio para explodir o marketing digital. E hoje, quem não se utiliza do marketing digital tá fadado a um insucesso. Então, fica aqui a dica. Pode continuar, só estou te atrapalhando um pouquinho aqui, mas pode continuar. Não está me atrapalhando, não. E é bem isso mesmo. Olha, hoje eu vi uma matéria que as vendas pela internet aumentaram, se eu não me engano, 49% em relação a julho do ano passado, 2019. Então, é fato. É fato que as pessoas, quem não comprava pela internet, ou que nunca comprou, você pode ter certeza que talvez dessa vez saiu da caixinha e diz, não, eu vou comprar porque eu preciso. E criou um novo cliente. É igual para o advogado. E aí a gente está falando ainda de marca, tá? Se o advogado ele não olhar para isso, e o Instagram dele, principalmente o Instagram, que é a ferramenta mais bombástica, né? É a mais top, digamos assim, das redes sociais. Se ele não olhar para isso, o cliente dele entra no Instagram dele, olha as fotos dele
E E vai ele embora. diz assim, cara, eu não quero fazer negócio com esse advogado. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Copo de cerveja. Nada contra quem bebe, que beba, que enche a cara. Mas se você usa o seu Instagram para fazer negócio, aí o cara tá no Instagram dele, um copão de cerveja. Eu não faria negócio com um advogado assim. E eu conheço muitas pessoas que também não fariam. Outro exemplo, as nossas queridas advogadas. Por favor, não fiquem chateadas comigo, mas é dica, tá, meninas? É porque eu estou sem o meu... E eu bato, gente, eu espalho as minhas mãos. Ó. Aí você entra no advogado, no Instagram da advogada, que é advogada, pessoa e empresária, que é uma só carne, tá lá os peitão da doutora pra fora. Cara, fala sério. Se você realmente quer usar o seu Instagram como negócio, ou então divide. Divide, né? Agora, se for para usar o Instagram como mercado, como uma página de vendas, uma página de divulgação, divide. Porque a sua vida, ela diz quem você é e as pessoas estão de olho. Detalhe, hoje as pessoas te criticam você fazendo ou não fazendo. Isso é verdade. Entendeu? Você vai ser criticado de qualquer forma. Você fazendo um bom trabalho ou você não fazendo um bom trabalho, né? O Gama agora está o tempo todo fazendo live. As pessoas vão te criticar. Cara, o Gama nunca mais fez nada. Sabe? Então, assim... Vão criticar do mesmo jeito. Se fizer, se não fizer, então a gente vai lá e faz. Então, a sua marca, você que é o profissional da advocacia, você tem que prestar... E até mesmo porque a gente como advogado... A gente não, né? Vocês como advogado e eu futura advogada, nós somos... Tipo assim, é igual médico e advogado, né? Ou ele é médico, ou ele é advogado, ou ele é engenheiro. Cara, ele é advogado. Ele é médico. Ainda tem isso. Se alguém falar assim, não tem. Tem. Eu quero que a minha filha case com médico, eu quero que a minha filha case com advogado, eu quero que meu filho case com... Você sabe? Então, se a gente não olhar para isso e que a nossa vida hoje ela é exposta na rede social... Se a gente não cuidar da nossa marca, que é a nossa empresa, que é o Marcos Gama, que é o Anderson Gomes, a gente está fadado ao fracasso. Tá verdade. Cara, como eu estou me vendo, como eu estou me mostrando e como as pessoas estão me vendo, tá? Isso é uma característica de quem quer transformar a sua vida advocatícia em empresa. E, gente, vocês estão falando com uma pessoa com mais de 12 anos de experiência em mercado. Então, eu não tenho experiência nenhuma na advocacia, mas eu tenho uma experiência e anos de mercado de rodar o Brasil todo. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas aqui no Pará é assim. Cara, no Pará, é em Minas, em todo que lugar. É no Rio de Janeiro, é do Iapoque ao Chuí. É o mesmo padrão. Nós somos brasileiros, o nosso padrão é esse. É não cuidar tão forte da imagem, diferente do americano, diferente do europeu. Eles se preocupam muito com isso. Se você entrar num site de um advogado americano, cara, você vai ver os caras muito tops. Muito top. Tu não vai ver o cara com um copo de cerveja na mão dentro de um balde. E nem uma advogada com os peitão aparecendo. Os caras se preocupam com isso. Até porque, na verdade, nos Estados Unidos a gente tem lá o sistema lá, ele é mais aberto, ele é muito mais amplo lá, e aí as empresas são como qualquer outra empresa, são as firmas, né? As firmas de advocacia. E aí, lá, a firma de advocacia vira notícia de jornal tabloide famoso. Então, eles primam muito pela questão da imagem deles em tudo que é lugar. Então, o que você falou é muito importante, criar a imagem, essa ideia. Na verdade, é o seguinte, eu vou pegar um gancho. Talvez algumas pessoas não estejam entendendo muito o que a gente está falando, porque o nosso tema aqui é gestão financeira, mas a gente está pegando de baixo para cima para vocês entenderem. O que acontece? Se você não trabalha a sua parte básica de imagem, é muito difícil você começar a ter resultado para você começar a querer organizar a vida financeira. Não tem como organizar aquilo que você não tem, que não funciona. Tá?
Mas o que eu queria dizer? Hoje, as pessoas ainda não entenderam. Isso serve não só para advogado, tá? Isso serve para todo mundo. As pessoas ainda não entenderam o poder dessas ferramentas que a gente está usando. Instagram, eu vejo muita gente aqui que gasta tempo só passando para cima, né? Para não dizer outra coisa. E aí, cara, isso aqui é uma ferramenta de negócio, isso aqui é uma ferramenta poderosa. Você consegue chegar, apesar de que o Instagram hoje já limita muito o poder de engajamento orgânico, mas é uma ferramenta super poderosa aqui que você consegue se promover de uma forma como nenhuma outra. Tá? E não estou falando só do Facebook, do Instagram, mas Facebook e outras redes sociais também. YouTube, Twitter. Twitter agora tem dado uma... LinkedIn para quem para a questão mais profissional. Mas pode continuar, Isa. Só era uma... Não, mas é bem isso que você está falando mesmo. Você falou perfeito. Você fechou bem, que a gente já vai para um outro tópico. Alinhar isso, né? E aí a gente pode fazer uma live só sobre impulsionamento e tráfego para advogado. Eu costumo dizer para o meu cliente, e aí eu estou falando de cliente, e pode ser para o advogado também, o prestador de serviço, que 20% te conhecem, que é o orgânico. 20% te conhecem. 80% ainda não conhecem a Isis e o Gama. Então, a rede social, ela faz com que a gente chegue nesses 80%, que é o que também vai te dar dinheiro. Tá? Então, você talvez esteja se batendo nos seus 20%. E quando você não olha para a sua marca, para a gente fechar esse assunto, você só está lidando com os 20%, 20%. Os 80% está chegando na mão dessa galera que sabe fazer marketing digital. Verdade. Entendeu? Verdade. Que está ganhando dinheiro. Aí os caras dizem assim, mas esses caras já são tops há muito tempo. Gente, não são. Eles só buscaram aprender, pagaram o preço de aprender marketing digital, que é o que eu e você estamos fazendo. Cara, tem hora que eu vou dormir 3 horas da manhã, o meu marido diz assim, sim. Eu disse, cara, eu estou estudando para o nosso futuro e a gente vai ficar rico. Cola em mim que a gente vai ficar rico. Sabe? É isso então, aí. assim, fechando esse tópico. Eu fiz um cronograma, tá? Fugiu a palavra. Mas, falamos da marca, falamos que o advogado, ele é uma empresa, ele precisa se olhar como uma empresa, e um ponto muito... Aí a gente vai entrar nas finanças, tá, gente? E um ponto muito legal. O advogado, ele precisa saber, Gama, quanto ele custa. O advogado e qualquer prestador de serviço, qualquer empresa, qualquer pessoa, seja física, seja prestador de serviço, mas o advogado, ele precisa saber quanto ele custa. As pessoas não sabem quanto custa. Isis, você falou dessa questão de não saber quanto custa. Eu vou usar uma experiência própria, porque às vezes eu fui servidor público por muitos anos, por quase 10 anos. E eu não, tipo assim, há muito tempo, eu passei muito tempo sem saber quanto eu custava, sabe? Eu acredito. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu fiz o inverso. Primeiro eu comecei a gestão do negócio e aí eu transferi para minha gestão pessoal, né? Que apesar de ser coisas separadas, mas uma é ligada à outra. E, cara, isso fez uma diferença absurda, né? Aquilo que você falou, que às vezes o cara ganha o salário mínimo, mas ele tem a casa própria dele. E talvez ele tenha muito mais organização e ele sabe quanto ele custa, qual que é o preço dele e se ele pode dar uma esticada a mais ou uma esticada a menos. Pode continuar. Não, é isso mesmo. A pessoa que sabe quanto custa, Gama, e aí alguém pode perguntar assim depois, mas como é que eu faço isso? Caneta e papel, gente. Pega um papel, um caderno, coloca quanto o Marcos Gama, como advogado, custa. Em casa eu custo água, luz, telefone, supermercado. Quanto você custa, pessoal? E tem o seu trabalho. Tem a gasolina do trabalho. Se tiver escritório, se já tiver uma base montada, são 2 custos. Um é o seu prolabore, que é quanto você custa, quanto custa a minha casa, quanto custa a minha vida pessoal, e o outro é quanto a minha base custa.
Ah, aí vem aluguel, luz, condomínio, se tiver uma secretária, se tiver um estagiário. Você precisa saber isso, gente. Isso é tão importante, mas tão importante e tão simples que as pessoas não fazem. Verdade. Que as pessoas não fazem, e muitas vezes, Gama, não fazem porque tem medo de ver a realidade. Você acredita nisso? Cara, eu escuto muito assim, eu prefiro não ver quanto eu custo. Se você não ver, se você não quer ver quanto você custa, aí eu vou falar no tema da nossa live. Como conquistar a liberdade financeira? Como você vai conquistar a sua liberdade financeira? Se você não consegue ver. A palavra de Deus lá em João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é te conhecer. Conhecer até quanto você custa. Porque se você não contabiliza isso, e você sabe só quanto você ganha, você vai gastando. E tem gente que não sabe nem quanto ganha. E detalhe, nós autônomos, a gente não tem um valor certo. Ah, esse mês vai cair 10, esse mês vai cair 10. Não tem isso. Então, se eu não sei quanto eu custo, e aí vem se a gente parasse a live aqui, já estaria ótimo. Se você pegar essa informação e colocar quanto você custa, você vai saber quanto você precisa ganhar e quanto você quer de lucro. Lembrando que você é uma empresa, não é só o Marcos Gama. Sim. Existe o Marcos Gama como pessoa e existe o Marcos Gama como marca, como empresa. Tá? E uma coisa assim que eu acho legal do prestador de serviço, Gama, e se quiser parar, é ele saber quanto custa a hora dele. Sabe? É bem legal. Esse ponto é muito interessante. Porque quando você falou nessa questão de saber quanto custa e quanto custa a hora. O advogado, ele trabalha por hora. É incrível. Só que muita gente acha que ele trabalha por processo. Não, ele trabalha por hora. Né? Eu vou te confessar que no começo eu não fazia esse cálculo da minha hora. Né? Mas hoje eu faço e surge muito efeito dentro da minha advocacia, graças a Deus. Graças a Deus. Mas sobre essa questão de você saber quanto custa, te obriga até tipo, traçar. É uma espécie de. É a tua meta. Ah, eu sei quanto eu custo. A minha meta, tipo, eu custo X. Então, no mês, eu vou ter que fazer isso, até para mim não cobrir os custos. E uma coisa importante, eu sei que você vai falar isso. O seu Prolabore, ele está nos custos também. Tá? O Prolabore do advogado, ele está nos custos. Então, é muito importante que você entenda que você tem que trabalhar primeiro para se pagar, né? Para poder depois começar a não investir, mas começar a entender como ele está trabalhando, porque ele não pode estar pagando para trabalhar, tá? Ele não pode pagar para trabalhar, ele tem que trabalhar e se pagar, tá? Você é quase um mentor financeiro. É só a experiência que eu tenho tido agora, né? É pancada, né, Gama? pancada. É na porrada. Mas é isso mesmo, é perfeito. Eu não preciso falar mais nada. É isso, é exatamente isso. Quer ver uma coisa? Se eu não sei quanto eu custo 5 mil por mês. E, gente, matemática, ela é exata. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Verdade. Então, se você custa 5 mil e não quer enxergar isso, e todo mês faz 3.500, vou colocar um número exato, 4 mil. Todo mês faz 4 mil, mas custa 5 mil, cara, todo mês tem um déficit aí. Né? Todo mês está acontecendo alguma coisa. Aí onde ele vai? Ele vai para o cheque especial, ele passa o cartão de crédito e fica pagando o limite, eu não sei nem o nome, porque isso nem existe na minha vida. Quando você paga o mínimo, né? Aí vai pagando o mínimo e vai ficando uma bola de neve. Gente, quem se identifica, faça assim, tá? Faça só o pedido. E vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve. Aí alguém falou aqui em agiota, daqui a pouco vai para o agiota, e é verdade. Acontece isso, cara. O cara custa 7 mil, 5 mil e ganha 4 por mês. Essa conta não vai bater nunca. Nunca. Né? Fazer igual o cartão atrapado.
Sabe? Eu nem uso. Quando eu preciso comprar alguma coisa, eu digo, olha, hoje eu vou ter que comprar um negócio aqui. Anderson, amor, me presta o cartão. Eu nem tenho cartão. É. Ah, não, eu tenho só para o Facebook para impulsionar. Pois é, por Aí isso que isso eu uso o tá... pré-pago. Uso o pré-pago para subir no PayPal para poder pagar. Ah, legal. Alguém está perguntando aqui o que fazer. O que fazer, não entendi. O que fazer o quê? Então, Gama, o olhar para a hora trabalhada, o prestador de serviço, o advogado, ele talvez nem faça esse cálculo olhando para ele, mas ele precisa saber quanto é a hora dele. Ele precisa ter um balizador. Digamos assim, vou dar um exemplo. E eu vou dar um exemplo matemático, tá? Vamos trabalhar com um Prolabore de 5 mil. O Gama custa 5 mil reais, tá? E se o Gama trabalha 7 horas por dia, uma média de 20, vou até fazer um cálculo aqui, de 20, gente, peguem papel e caneta. Se o Gama trabalha 22 horas, 22 dias vezes 7, que são 7 horas por dia, você trabalha 154 horas por mês, ok? Se você custa a sua casa, e eu não estou falando de escritório, tá? Eu estou falando Gama custa 5 mil. Eu pego 5 mil e divido por 154 horas trabalhadas. Desculpa, 154 dividido por 5 mil horas trabalhadas. Vai dar... A minha calculadora tá maluca. 32,46. 33 reais. Vamos arredondar para 33 reais. É a sua hora. E detalhe, essa hora é aquele trabalho técnico. Não é nem o rodar na rua, de ir pro fórum, de visitar o cliente, de fazer diligência numa delegacia, sabe? Não é isso. É aquele trabalho técnico de montar uma petição, sabe? Então, custa 33 reais a tua hora. Se o teu custo, se o teu Prolabore for 5 mil reais, tá? Ok? Tá pegando? Tô assim. Tô anotando. Aí, digamos que você tem um escritório que aqui em Belém o povo é sem noção mesmo, né? Que você pague um escritório simples de R$ 1.500, mais 200 de luz, não sei nem quanto tá, mais uns, sei lá. Que você tem 202 é uma felicidade. Eu vou comentar um pouquinho aqui. 500 mais, deixa eu ver, 600 de luz, mais uma secretária, mais material de escritório que dê, pronto, que dê 4 mil reais aí. Aí eu pego os 4 mil reais e divido pelos 154, aqui já vai ser 22 vai ser 4 mil, dividido por 176 horas trabalhadas. Por que 176? Porque normalmente o teu escritório vai funcionar 8 horas por dia, porque a tua secretária já vai estar lá, o ar-condicionado já vai ser ligado. Então vai dar R$ 22,72. R$ 23 reais. Mais R$ 33 reais dá R$ 56 reais a hora. Isis, quando a gente ganha 4 e gasta 5? Eu acho, Isis, que a Alda, ele foi aquela que perguntou lá como fazer. Né? Eu acho que a pergunta dela é bem nesse sentido, de como ela faz. Se ela ganha 4 e gasta 5, o que ela precisa fazer para equilibrar aí? O que ela vai ter que fazer? Eu acho que é bem nesse sentido. Parar de gastar, cara de pau. Parar de gastar. Cara, aí é montar, desculpa, gente, mas a pessoa é assim. Aí é montar quanto custa realmente, e tirar coisas. Olha, pronto. Eu fiz um vídeo, tá no YouTube. Não, tá numa página de captura de leads. E quem não sabe o que é captura de leads, a nossa próxima live vai ser sobre marketing digital. É verdade. Tentar 10 dicas de como gastar menos. Uma é mexendo no plano da internet. Outra é diminuindo o cartão de crédito. Taxa, anuidade de cartão de crédito. Ninguém deve pagar isso, tá? Outra é diminuindo... Você me dá uma parte. Você falou de cartão de crédito. Eu vou te confessar que tinha uma época que eu tinha 5 cartões de crédito. Você já parou para... Você parou para pensar... Fazer coleção de cartão de crédito? Basicamente isso.
E aí a gente, às vezes o custo lá do cartão de crédito era 10, 12 reais por mês e tal. Só que no final do ano, você fazia uma conta. Vamos lá, eu vou usar o meu exemplo. 5 cartões, né? No final do ano, cada cartão desse lá, às vezes o custo de anuidade de um cartão desse lá era tipo 150, 200 reais por ano. Quando chega no final do ano que tu tem 5 cartões, a conta chega próximo de 1.000. E o que você pode fazer com 1.000? É um valor muito absurdo. E para onde foi você nem percebe. E, tipo, você não consegue imaginar, tipo, pô, como é enganação, né? Tipo, tá um valorzinho bem baixinho lá na tua fatura, tu acaba nem percebendo, mas isso deixa um espaço grande dentro das suas finanças que você nem percebe. Então, pessoal, se isso serve de dica, isso não é dica exclusivamente para advogado, é dica para todo mundo. Cartão de crédito, primeiro, se você tiver que ter, use apenas em emergência, tá? Usar em momentos que realmente precisem, tá? Ou, claro, que no meu caso, eu tenho cartão pré-pago porque eu uso para fazer publicidade, né, com Facebook Ads, com Google Ads. Então, como essas ferramentas não aceitam outro tipo de pagamento, e se bem que agora o Google, você pode fazer o pagamento pré-pago, né? Você faz o depósito e ele fica como crédito lá. Eu tenho até feito isso agora. O Facebook também, Gama. Você pode pagar um boleto, tipo assim, já paga o boleto e já deixa lá 400 reais. E aí você paga e vai continuando. Eu não tenho feito do Facebook, porque lá do Facebook eu uso do PayPal. Então eu faço o seguinte, eu já, da minha despesa, entre as minhas despesas, uma parte das minhas despesas é publicidade. Então eu já separo um valor fixo, né, por mês para a questão de publicidade dentro do escritório. Então é a parte do boleto, eu imprimo o boleto, até para minha mente já, imprimo o boleto e coloco em cima da mesa do escritório. Isso aqui é uma despesa, é como se fosse o cartão de energia, o contrato de aluguel. Então, tu pode colocar dentro da tua estrutura de custo publicidade com custo fixo. Sim, até não, mesmo eu coloquei como custo fixo. Eu fiz um vídeo agora esses dias falando de custo fixo e custo variável e serve também para advogado, tá? Entre depois no meu Instagram e veja esse vídeo, o que é custo fixo e o que é custo variável. E aí você pode colocar esse custo como custo fixo, já dentro da tua estrutura, tá? E eu acho que a gente tá voando o tempo, né? Tá. Mas voltando para as horas, em relação às horas, não precisa ser taxativo, porque eu tenho certeza que alguém vai escutar, não dá para cobrar assim, não dá para fazer preço. Dá, gente. Você pode usar como balizador isso. Então, se a sua hora custa R$60, se você vai usar 20 horas para um trabalho como esse, não dá para cobrar menos de 1.200. E 1.200 o custo, porque você ainda pode tem que colocar o lucro. Então, R$60, digamos que era 33, né, mais 23. R$56 custa a sua hora. Aí você vai colocar o seu lucro ainda. Quanto você quer de lucro? Não é 56 fechado. Mas aí é um balizador para você saber quando você for cobrar. Poxa, gente, até mesmo porque, vamos combinar, a gente pode estar falando para advogados experientes e pode estar falando para advogados novos. A gente sabe quanto demora um trabalho nosso. Eu sei quanto demora o meu trabalho. Eu sei que quando eu vou para o cliente, vou passar lá em média 1h30, 2 horas. Então eu sei quanto eu vou cobrar. Eu sei quanto custa a minha hora. Faz sentido? Sim. Então, quando eu vou cobrar os meus honorários advocatícios, eu preciso saber quanto em média custa a minha hora. Para ter um balizador, gente, é um balizador. E tem gente que nem usa isso. Óbvio que a não ser que o cara seja muito top, muito experiente, que ele vai cobrar o X valor e vai pagar sem problema nenhum. E o valor dele é altíssimo. Mas vamos para a realidade, né? É importante a gente estar falando disso, que você está falando questão de valores exatos, e isso é muito importante, principalmente para quem está começando, que às vezes não adianta a gente chegar aqui e falar sobre coisas absurdas, porque as pessoas têm uma fantasia com a advocacia. Meu Deus, começou a advocacia, o advogado chegou, o milionário chegou. Calma, rico. Chegaremos lá, tá? Chegaremos lá. Isso é questão de tempo. Porém,
todo começo tem uma dificuldade, todo começo tem um trabalho, tem um suor, tem que batalhar. Então, fica a gente está falando uma coisa bem realidade mesmo, bem raiz, que a pessoa vai poder começar a entender. Quero aproveitar o seu gancho. Eu vou te falar de uma questão de experiência minha, que eu ouvi de uma pessoa que trabalha marketing digital, e ele disse, olha, tenta usar isso aqui dentro da tua advocacia que tu vai conseguir, e ela é importante. Inclusive, na live com o Araújo, eu comentei com ele, inclusive ele nem sabia o que era, mas é normal, a gente tem que falar de ticket médio. Como eu trabalho, a minha advocacia hoje é uma advocacia nichada, hoje eu treino 3 áreas de atuação, que é tributário, previdenciário e trabalhista, dentro do escritório, onde eu trabalho com mais uma sócio e 2 parceiros. Então, assim, o que a gente decidiu? Criamos um ticket médio. A ação que vai entrar no escritório não pode ter um valor menor que X. E aí, a gente criou a nossa meta pensando também naquela que você falou anteriormente, que é a questão de você saber qual o nosso custo. Aí diz, olha, o nosso custo é tanto. Então, beleza. Com esse custo, para o meu ticket médio, eu vou precisar de X clientes. E aí começa a batalha. Facebook Ads, nosso site, marketing de conteúdo, tentar trazer o cliente para a gente, né? Então, queria só fazer esse adendo, se você puder complementar. E que é um outro tópico que eu ia colocar. Depois que você sabe o seu custo, você entendeu sua marca, conheceu os seus custos, sabe quanto você custa a sua hora, mesmo que esse não seja a sua formação de preço, mas você precisa ter esse balizador. Um outro ponto que você precisa realmente saber, e se você não tiver isso, você está em maus lençóis mesmo, é igual empresa, ponto de equilíbrio. O empresário, o advogado empresário, o advogado, ele precisa saber o ponto de equilíbrio dele. Se ele não souber, aí diz, o que é o ponto de equilíbrio? Eu faturo o suficiente para pagar todos os meus custos. Eu empato. Entendeu? Bora falar chique. Eu empatar... Break-even. Vamos falar chique, break-even. Tá enjoado, né? Você tá muito chique, Gão. Tá muito enjoado. É isso mesmo. Mas eu só consigo chegar nesse break-even que o Gama falou, no ponto de equilíbrio, se eu souber os meus custos. Então, se eu faturo 5 mil e os meus custos são 5 mil, cara, aí deve ter alguma coisinha aí, e aí é uma fórmula, tá? Mas isso é uma outra live também. Mas eu preciso pelo menos chegar nos 5 mil, bater meu ponto. O famoso não ganhemos nem perdemos, empatemos. Precisa pelo menos empatar, gente. Mas para você empatar, você precisa saber quanto você custa. E não dá para acontecer nada sem saber quanto você custa. Você, advogada, precisa saber quanto você custa. Eu queria falar de como começar a investir, porque a gente falou de conquistar a liberdade. Mas conquistar a liberdade... E a gente já está até quase com o tempo estourando. A gente tem 10 minutos. Sério? Então, bora falar de investimento. Fale. Bora falar de investimento. Gente, ficou claro para vocês, né? Então, tem que saber quanto custa, dá para formar preço do seu produto, sabendo por hora, mesmo que você não forme assim, mas use como um balizador, tá? E ponto de equilíbrio. Tem que ter ponto de equilíbrio. Eu vou falar de investimento. Lembra quando eu falei de formar o preço em relação à hora e colocar o lucro? Então, se você se paga, e aí você precisa se pagar primeiro, o que sobra, que é o lucro que deve ter, a gente só sai para trabalhar todo dia, só abre empresa, cara, para ter lucro. Esse papo de não ter lucro, alguém tá falando, deixa a live salva. Vai ficar. Essa live é do Gama. A responsabilidade é dele. Vai ficar salva. Você tem que colocar pelo menos 20% de quanto você ganha para investimento, tá? Então, se você custa 500, 5 mil, tá? Então, você tem que ter 6 mil de faturamento. Por quê? 20% disso
é para você investir. É isso? Para você investir, né? Aí tá, eu vou fazer eu tô com um simulador aqui aberto para vocês verem. E, gente, quando eu falo em investimento, eu falo de renda variável, tá? Eu não falo de juros compostos. Juros compostos é para criança que acabou de nascer e o pai vai abrir uma poupança que vai render 0,17. Olha isso. 0,17 por mês. Eu vou juntar isso aqui. 0,17 vezes 12 dá 2,04% ao ano. Isso não é nem investimento, gente. Fora que a Selic é 3%. Então, e a inflação é muito maior. Então, gente, tu não está ganhando nada. Tá perdendo. Não, e o mais engraçado é que a gente colocar o dinheiro na renda fixa hoje, você está perdendo literalmente. É verdade. Vamos para a renda variável. Eu estou falando de bolsa, eu estou falando de estudar bolsa de valores, tá? O meu marido é safo nisso. Fazer propaganda do meu marido aqui. Cara, é bom nisso. Mas assim, ó, um advogado que vai começar hoje a investir R$ 500, tá? E aí a gente está falando de como conquistar a liberdade financeira com a advocacia. Você precisa saber quanto você custa, você precisa ter no mínimo 20% para começar a investir, não esquece do dízimo, e R$ 500 investido com um rendimento mensal de 5% ao mês, aí eu estou falando de 5% ao mês e não ao ano, um tempo de 10 anos, tá, Gama? Então, hoje o Gama, amanhã ele abriu a conta na corretora, que eu sei que você é investidor, você abriu sua conta na corretora, vai começar a investir um aporte todo mês, de R$ 500. Gente, R$ 500 não é nada. R$ 500 é um final de semana aqui em Belém, se for 4, jantar. Depende do restaurante, é só o jantar. Um tempo de 120 meses, tá? 10 anos. E todo mês aplicando. Olha isso, gente. Olha isso. Eu vou ter um acumulado em 10 anos, investindo todo mês R$ 500. E detalhe, eu não estou reinvestindo o meu rendimento, que eu já vou falar para vocês sobre o rendimento, tá? Eu vou ter um acumulado, Gama, de 3.653.575.085 3 milhões investindo todo mês R$ 500 a um rendimento de 5%. Tem rendimento que chega a 8%, a 12% ao mês. E eu estou trabalhando com 5%. Eu vou melhorar isso, tá? Ah, tá. E você pode ter esse rendimento mensal acumulado em 30 mil. Aí você tem sua liberdade financeira. Porque quando você chegar em 120 meses, você vai ter um rendimento de R$ 30 mil. R$ 30 mil tá bom para ti todo mês? Ah, maravilhoso. Não quer mais nem ser advogado, não, né? Não, eu quero. Vai morar na beira da praia. E as pessoas não acreditam nisso. Eu vou aumentar aqui mais R$ 500, tá? Só para a gente finalizar a live e deixar um postinho de quero mais. Os mesmos 5%, os mesmos 10 anos, e investindo todo mês os mesmos R$ 1.000. Todo mês. Não é colocar 1.000 e esquecer. É investir todo mês. Tá? Tá preparado? 10 anos investido? A 5% ao mês? 7.307.151.070 centavos. Gente, daqui a 10 anos eu vou ter 7 milhões. Olha esse rendimento mensal de 60.892. Tá ruim para ti ter todo mês 60 mil para tu fazeres o que tu quiser? Esse mês eu vou morar lá em Portugal. Mês que vem eu vou morar em Miami. Não, eu vou para João Pessoa. Eu vou morar com a Alda. Eu vou passar... A Alda tá aí, ou ela já foi. Cara, é maluco isso. Aí, trazendo para ele, é maluco. É renda variável, é juros compostos. Do mesmo jeito que os juros compostos do cartão de crédito detona a nossa vida, os juros compostos, ao nosso favor, ele nos deixa rico. É como o Einstein falou,
Os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Quem não sabe mexer com ele, perde, paga. E quem sabe, ganha. É bem isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a gente acabou o nosso tempo. Está quase no final, a gente tem 2, 3 minutos, eu acho. A live é toda sua. Eu falo pra caramba, eu sei. Não, tá perfeito. A gente, se a gente for dar confiança aqui, a gente vai passar a noite inteira aqui conversando. Nas 2 últimas lives eu acabei fazendo 2. E aí eu comecei a entender que eu não estava me organizando para a gente terminar. Mas é meio complicado a gente fazer uma live quando o assunto fica tão bom. Né? Se fosse dar confiança aqui para a gente ia passar a noite inteira aqui falando disso. Né? Porque eu tenho certeza que isso agrega para muita gente. Todo mundo que passou aqui, de alguma forma, a moça pediu para salvar, vai ficar salvo. Né? Vai ficar salvo no perfil Empreender Advocacia. Né? Que a gente falou lá no começo. Se a gente conseguir impactar uma pessoa que seja, já vai ter valido a pena todo o esforço que a gente fez. Tá? Eu sei que aqui a gente não veio trazer a ideia, não, você vai ficar rico com a advocacia. Todo mundo quer, eu quero, todo mundo vai. E a gente, tá indo na direção de que consiga ficar rico. Porém, a gente só quer aqui primeiro jogar a sementinha para você entender que é possível, tá? É possível. E não só é possível, como você explicou agora, primeiro teve toda a questão de que a gente falou, de trabalhar a nossa marca, de entender como é que funciona a nossa gestão, saber qual é o seu custo, saber como é que você vai trabalhar, e depois do seu trabalho lá, você diz assim, tem aquele lucrozinho, vamos investir para tentar crescer ainda mais. Então, assim, é possível, tá? O que eu quero que as pessoas entendam? Que é possível. Ninguém aqui está chegando para você e dizer assim, olha, você vai ficar rico do dia para a noite, faça isso. Não. Primeiro... Não existe isso. Não verdade. existe. Se em algum momento a gente passou isso, não existe. É muito trabalho, é muita relação mesmo. E vocês sabem disso. Vocês estão no campo o dia todo. E outra coisa, você não precisa começar com R$500. Você pode começar com R$30 Gente, você pode começar com R$10 na Bolsa de Valores. Você tem que começar. O brasileiro tem que parar de dizer que não dá, que isso é... Gente, eu já escutei, Gama, eu já escutei que isso é cassino. Cara, Bolsa de Valores existe desde 1800. Se fosse cassino, eu já tinha quebrado. Sabe? Bom, vou até... se permitir. Eu vou até usar um exemplo que eu acho que foi o próprio Anderson que me falou, né? Da questão Claro, essa comparação Brasil e Estados Unidos, para mim, é uma comparação meio injusta, mas é sempre bom usar. O americano, quase 70% dos americanos investem na Bolsa de Valores e apenas 10%, 15%, no máximo, não, 3%, se eu não me engano, investem na poupança. Aqui é exatamente o inverso, 80% investem na poupança e hoje já tem crescido, né? A gente já está, se eu não me engano, 14%, 15%, né? Subindo aí numa ascendente de pessoas que investem na Bolsa. Mas é isso, né? A ideia aqui é que você comece, seja organizado, entenda como funciona o seu negócio e a partir daí, dessa ideia de que você entendeu como funciona o seu negócio, você comece a investir para tentar, até para que você consiga fazer as coisas com mais tranquilidade. Né? Quando você começa a entender, começa a ver tudo aquilo que você conquistou, que você está investindo, que vai lhe dar um futuro, que vai dar uma paz lá no futuro, né? É importante para você, né? Para você até se sentir mais tranquilo, né? Eu não gosto mais da palavra aposentadoria, tá? Eu já estou tentando eliminar essa palavra. Depois que eu entendi algumas coisas, né, esse termo aposentadoria é uma coisa que tem me deixado meio avesso. Mas, que eu falei no começo, aqui ninguém tá tentando te dizer que você vai ficar rico do dia para a noite. Temos 25 segundos, e se despeça, por favor. O mais importante é saber quanto você custa. Isso é muito importante. Até mesmo para começar a investir, você só pode investir sabendo quanto você pode começar a investir. Isso você precisa saber quanto você custa. Eu amei a live, adorei. Bora falar de marketing digital agora. Bora fazer isso para ganhar dinheiro. Araújo,